Olá, paz do Senhor! Estamos aqui no nosso programa, A Igreja Quer Saber, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, nosso pastor-presidente, pastor Josué Gouveia. E para nós é uma alegria ter você nos acompanhando neste programa, que tem trazido um conhecimento para a sua vida e tem alegrado muito os nossos corações. Então, fique ligadinho, porque o nosso programa já está no ar. Muito bem, retornamos aqui com o nosso programa, A Igreja Quer Saber. Nós temos a intenção de trazer conhecimento, dar luz à Palavra de Deus, para que você possa compreender os preceitos bíblicos. E hoje nós estamos trazendo um tema muito importante para a nossa compreensão. Nós vamos falar sobre o cristianismo e o humanismo. Eu gostaria, pastor Edmar, de ler um texto bíblico aqui para a nossa meditação, desse tema de hoje. Está em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 21. Quero ler alguns textos para melhor compreensão. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus entregou as suas concupiscências, ou desejos, dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Muito bem, pastor Edmar, é um tema muito atual. Na realidade, tudo o que se vê hoje é muito mais intenso nessa ideia de humanismo do que em tempos passados. Nós sabemos que isso inicia lá no século XIV e vem sendo difundido cada dia. Mas para nossa melhor compreensão, pastor Edmar, acho que se faz necessário a gente dar um conceito básico sobre cristianismo e humanismo. Sim, e é interessante quando a gente fala sobre isso, porque vamos definir assim, cristianismo. O cristianismo está ligado justamente à questão da religião centrada em Cristo, aonde se adora o Pai, Filho e o Espírito Santo, e nós temos como referencial para isso a Palavra de Deus. E nesse sentido ela é absoluta. Se nós formos também conceituar o humanismo está centralizado onde? No homem. Ou seja, aí você tem duas questões. Cristianismo, você tem teocentrismo, e humanismo você tem antropocentrismo, ou seja, o homem centrado em si mesmo. As suas ideias, o seu conceito, o seu modo de viver, a parte de Deus. E isso então, humanismo. Então, cristianismo centrado em Deus. Humanismo centrado no homem. Quando nós mencionamos aqui que com mais evidências e mais veemência, até podemos dizer, começa no século XIV, mas nós lemos aqui o texto de Paulo, que é muito anterior a isso, ele já vinha debatendo isso, até porque Paulo viveu num contexto ali daqueles grandes pensadores, dos grandes filósofos, que na realidade já vinha difundindo de forma muito ampla a ideia do humanismo. No pensamento centrado no homem, como o homem sendo soberano, que é o oposto do cristianismo. Deus é soberano de todas as coisas, mas ele já vinha desse contexto, fazendo com que as pessoas já pensassem num homem como um ser soberano e dominador de todas as coisas. Paulo olha isso dentro do contexto greco-romano, né? Ele consegue enxergar e ver isso, até mesmo a figura dos próprios deuses da Grécia em si, ele está centrado na figura de quem? Na figura do homem. Deuses humanizados. Deuses humanizados, com um corpo bem definido, um corpo atlético, com muita sensualidade. Então o que acontece? A gente já vê ali traços do humanismo presente. Que aliás os deuses, tanto gregos quanto os egípcios, que eram bem similares, né? Aí nós já voltamos um pouco lá mais atrás ainda, mas todos esses deuses, os nomes e os seus significados estavam voltando para as paixões humanas, né? Sim, ou seja, o homem expressando o seu desejo. Quando a gente fala da questão do conceito da idolatria, na verdade,
Às vezes as pessoas se prendem à figura de deuses feitos pela mão do homem. Por quê? Porque o homem, ao fazer isso, ele supre o quê? Uma necessidade de colocar todo o seu anseio, todo o seu desejo naquele Deus, achando que aquele Deus é que vai suprir a sua necessidade, algo palpável, algo físico. Então, quando você fala de humanismo, não está ligado tanto à questão, talvez, de uma questão espiritual, está ligado muito a questões materiais, a questões do sentimento humano, de suprir uma necessidade que o homem tem em si mesmo. E ele entende que para se fazer isso, talvez a melhor maneira é ele mesmo dando cabo e direcionamento a toda essa situação. Conversávamos anteriormente sobre isso, ainda antes do programa, falando da questão do homem, quando ele traz para dentro do seu pensamento, interioriza isso, achando que ele é autossuficiente, que ele pode todas as coisas, e tornam-se ateus, que na verdade é uma declaração de que a não existência de Deus o torna uma pessoa autossuficiente, de formas que Deus é o Estado, Deus é Ele próprio, e o homem fica na sua centralidade, realizando seus próprios desejos, suas próprias vontades. Aliás, Paulo, com muita eficácia, nesse texto que nós lemos, ele vem justamente fazendo essa comparação entre adorar a Deus, o teocentrismo, e o antropocentrismo, de uma forma que não há possibilidade da convivência de maneira nenhuma desses dois pensamentos num conjunto homogêneo. Isso é uma questão tão interessante, porque, veja bem, o conceito e a ideia do humanismo, ele acaba trazendo outras ideias juntamente com ela. É algo que, biblicamente falando e cristocentricamente falando, é antagônico. Em que sentido? Cristo propaga a ideia da humildade, da submissão que é um Deus todo-poderoso e que tem toda a base, toda a diretriz, porque declara que o homem em si mesmo, ele não tem condição de levar esse homem a uma vida eterna, a uma realização maior. O humanismo já prega totalmente ao contrário. Ele prega a ideia justamente da subjetividade, ele trabalha a ideia do relativismo, ou seja, a ideia de amor se torna relativa, a ideia de caráter se torna relativa, a ideia de moral se torna relativo. A própria Bíblia, em seu contexto, quando estudado, porque ele baseia-se muito no conceito de ciência, a Bíblia se torna relativa, até mesmo então ameaçando o conceito, a ideia de fé. Então, vem trazendo todas essas ideias. Isso nos leva a uma outra situação também, que é a questão do próprio ativismo. O ativismo consome o homem e não dá tempo para o homem pensar em um outro conceito que seja talvez um conceito espiritual, um conceito uma necessidade que ele tem. Ou seja, retira o homem do seu foco. Então, o humanismo tem todo esse conceito, essa ideia. Ou seja, promove um desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento humano, uma série de situações que hoje nós vemos, mas o lado religioso, o lado espiritual, é uma carência, uma necessidade que tem, esse aí na verdade se torna banalizado. Aí nós conseguimos enxergar no contexto que nós vivemos hoje, quer dizer, o desregramento das questões sexuais, o desregramento nas questões entre gênero masculino e feminino e uma série de outras situações que nós podemos pontuar em relação a essa questão. Ou seja, a pessoa se sente livre até mesmo dentro desse conceito para matar, para fazer o que ele quer, porque quando você observa isso, você foge desse princípio da centralidade da ética e da moral e você entra por um caminho de humanismo, você abre preceitos para uma série de outras situações. Ou seja, se eu estou desvinculado dessa realidade, tudo é permitido. Inclusive no humanismo, e hoje, quando a gente coloca assim a ideia da pós-modernidade, onde tudo é relativo, Sim. É pragmático. Pragmático. As verdades são relativas, tudo é relativo. É outra ideia muito interessante, E isso, na verdade, é o que o humanismo quer impregnar. Se a gente vê uma discussão muito veemente hoje nas escolas, em todos os grandes centros de discussões, inclusive essas pessoas que pensam desta maneira, são humanistas, de certa maneira qualquer tipo de verdade apregoada, a palavra de Deus, um conceito, para eles já é uma afronta a eles, porque as verdades são relativas e isso não pode ser apregoado além daquilo que eles acreditam, que eles creem. Então, todo esse contexto, ele é extremamente perigoso, porque você começa a desvirtuar a moral, começa a desvirtuar preceitos e princípios que são colocados
para a sociedade, através do contexto da Bíblia, aliás, questionado até a moral das pessoas, né? Você não precisa ter vínculo com nada, a família é deturpada, uma coisa muito grave que hoje existe para o humanista é isso, a ideia de família, daquele contexto familiar, conforme nós pensamos, ele é totalmente deturpado. Não se engane, o humanismo é muito mais perigoso do que a gente imagina. Com certeza, esse sistema é um sistema realmente que ele é pernicioso, ele é perigoso, desvirtua em todos os aspectos e sentidos, e nós precisamos tomar muito cuidado. Tanto é que, para você ver, algumas questões que a Bíblia fala, que trabalha muito a ideia do que é realmente pecado, uma coisa simples, vamos supor, fala a questão da mentira, que pega todo mundo pelo pé, principalmente a gente cristão, a gente precisa tomar muito cuidado, que hoje em dia se tornou uma coisa tão comum no nosso meio, e que às vezes as pessoas começam a dar um outro nome tentando realmente desvirtuar do conceito verdadeiro. Jesus disse assim, que o diabo é o pai da mentira. A gente às vezes até brinca e fala algumas situações que aquele que mente então está dando bênção para quem? Para o diabo. Porque mentira, no contexto geral hoje em dia, é o que? Às vezes algumas pessoas falam assim, não, e se eu omitir? Quando eles falam isso, na verdade, eles estão querendo fazer o quê? Exatamente então, desvirtuar algo que é verdadeiro. E dentro aí do processo de estudo, das logias existentes aí, uma série de trabalhos, de conceitos, aquilo que trabalha a mente, que trabalha o coração, que trabalha o sentimento, já é permitido, e eles trabalham a ideia de que é impossível nós, como seres humanos, vivemos sem a mentira. E olha o perigo. Então, quer dizer, contraria um princípio cristocêntrico e bíblico, porque Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então, quer dizer, se eu permitir que a mentira faça parte do meu convívio, então quer dizer que eu estou desvinculado de uma realidade bíblica, e isso é perigoso. É um contexto que esses dias eu estava lendo uma matéria no jornal, e eu vi um jornalista escrever o seguinte, que no contexto de algumas pessoas, é melhor roubar um pouco e fazer muito, do que não fazer nada e não roubar nada. Olha aí. Quer dizer, a gente está invertendo, né, os valores, Sim. Fazendo uma inversão de valores. Um dia eu ouvi de uma diretora de uma empresa dizendo que preferia lá um gerente que tinha alguns problemas nessa ordem moral do que o outro que não tinha problema da ordem moral e não fazia nada. Então vale a mesma perspectiva, né? E essa perspectiva verdadeiramente é humanista. Nós vamos para um rápido intervalo, fique ligadinho aí, porque o assunto hoje está muito bom e a gente já retorna. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa A Igreja Quer Saber. E hoje o nosso tema é muito importante. Nós estamos falando sobre o cristianismo versus humanismo. Pastor Edmar, uma das coisas que tem até deixado nós, os cristãos, né, que somos adeptos, que somos seguidores de Cristo, que nós somos do cristianismo, teocentristas na realidade, o que tem deixado a gente empavoroso é a questão da educação dos filhos. Hoje, eu como educador, né, também faço parte de uma equipe que cuida de uma escola de educação infantil. A gente tem percebido como no meio secular, o humanismo tem de forma, não é sutil, de forma descarada mesmo,
educando os nossos filhos. A percepção, pastor Edmar, é que está se formando aí, querendo se formar uma geração de pessoas extremamente humanistas, baseado exatamente naquilo que falamos no bloco anterior, baseado no homem mesmo e nas verdades relativas. Isso é muito grave, né? Sim, isso se torna muito grave porque qual que é o problema que isso tem? Nós perdemos o foco no sentido do que é realmente a educação propriamente dita. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque hoje se está se terceirizando até mesmo a questão da educação dos filhos. E isso é um perigo muito grande. É a responsabilidade que eu tenho como pai, a responsabilidade que uma mulher tem como mãe de educar os filhos, e isso está se tornando algo terceirizado. Por quê? Porque até a educação está se tornando relativa. E nós estamos entregando aquilo que Deus nos deu como dádiva, que é a educação, que é a orientação dos nossos filhos no sentido social, no sentido ético, no sentido moral e no sentido espiritual, nós estamos entregando a terceiros. E isso tem surgido uma série de problemas, porque vamos observar uma coisa que é muito interessante. Hoje, o número de divórcio é muito grande. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque em algum momento, sim, houve a falta do conceito da educação cristã propriamente dita, na escolha, talvez, da pessoa para estar do seu lado e do desenvolvimento do próprio casamento. A questão dos filhos hoje, que estão aí totalmente distanciados da centralidade do cristianismo. Algumas pessoas, às vezes, nos nossos próprios círculos mais velhos, dizem assim, esses jovens hoje não querem mais saber de Deus, na minha época não era assim. Mas o que a gente tem que observar? Uma responsabilidade que é nossa. Se eles não estão querendo saber, porque eles aprenderam com quem? Com adultos. E quais os adultos, então, também, que estão desvinculados dessa verdade? É muito fácil você transferir a culpa, ou você terceirizar a culpa. Então, nós precisamos observar qual é a posição que nós estamos ocupando, primeiramente como pais, o que é que realmente nós estamos doando aos nossos filhos e como estamos doando, se é que estamos doando alguma coisa, como é que eles conseguem ver em nós realmente esse conceito, essa ideia de ser cristão. Como é que eu desenvolvo isso na minha casa, a partir do meu comportamento, do meu modo de ser em relação à minha esposa e aos filhos? Como é que eu me comporto na igreja? E como é que isso está realmente voltado à questão bíblica? E se pode haver esse comparativo, falar, é isso mesmo. Então, isso está destoando. E esse destoamento tem trazido essa série de problemas. E o nosso cristianismo hoje, eu digo isso, é claro, aqueles que me escutam, me entendam, por favor, mas é uma preocupação que a gente tem. Nosso cristianismo ele está um pouco embaçado. É, verdade. Uma das coisas preocupantes é exatamente a ideia de permitir, ou sermos permissivos, no sentido de adaptar algum conceito humanista dentro do cristianismo. E isso é incabível. Né? De forma nenhuma há a possibilidade de andar junto esses dois conceitos. Nós devemos centralizar a nossa forma de pensar, a educação dos nossos filhos nesse sentido. Porque senão nós vamos correr o risco de uma geração daqui para frente termos uma coisa até meio estranha, absurda, né? Uma mistura desses conceitos. Né? Hoje nós já temos uma discussão que é muito eminente, evidente, aliás, melhor dizendo, evidente nos nossos meios, é a tal da ideologia de gênero. Né? Tira o contexto de que a pessoa não nasce com um sexo específico, ele pode decidir isso, tudo isso é humanismo. Né? E isso tem sido difundido nas escolas e muitas vezes a gente pega os nossos filhos pensando dessa maneira, crianças pequenas de 4, 5 anos já pensando dessa maneira, já tendo comportamento dessa maneira, muitas vezes sendo forçados a isso, e esse contexto ele é perigoso, porque a criança ela está com a mente ainda com a terra fértil para que a semente seja plantada e germinar. Se isso começa lá nas bases, amanhã ou depois, se a igreja não entrar com a palavra de Deus, com muita eficácia na vida dessas crianças, logo nós vamos ter uma mistura de pensamento muito gigantesca e uma disparidade muito grande nesse sentido. Mentes que se dedicam à teoria humanista, certamente provocam um estrago na sociedade e provocam um estrago no contexto do ensino da palavra de Deus, e isso é muito perigoso. Olha, dentro dessa questão que você está dizendo, Provérbios fala algo interessante. Ensina a criança do caminho que se deve andar,
e quando ele crescer, ou quando ele se envelhecer, não se desviará dele. Olha tanto que é uma coisa interessante. O processo é um processo, então quer dizer, para quem é que ensina a criança dentro desse contexto? A responsabilidade maior está aos pais. Então quer dizer, é como se você estivesse segurando a mão dessa criança, ele está crescendo e ele está olhando nos passos que você está dando e onde você está dando, e ele está junto com você, te observando. Então onde é que isso tem que ser mais presente? Não é dentro de casa? Não é no relacionamento que o papai tem com a mamãe? Não é no relacionamento que o papai tem com o filho? Ou com a filha? Então isso tem que ser uma coisa assim que a igreja, na verdade, ela é uma realidade daquilo que nós também vivemos em casa, daquilo que nós absorvemos em relação à palavra. Eu preciso me preocupar porque hoje, o que acontece? O pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar e nós deixamos as nossas crianças aonde? Nós deixamos as nossas crianças em um colégio de tempo integral, mesmo que seja ele cristão, queridos. É uma coisa que a gente precisa observar, não quer dizer que isso então está à prova de falhas e à prova realmente de colocar as nossas crianças à mercê de situações desse conceito, dessa ideia, da ideologia do humanismo. Eu preciso ter tempo, eu preciso ser presente na vida, no crescimento, no desenvolvimento dos meus filhos. Eu preciso acompanhar, mas para que isso aconteça na figura de pai, eu preciso então entender que está havendo falhas nesse quesito da educação. E eu só vou passar ao meu filho aquilo que eu tenho. Se eu sou um cristão autêntico e eu vivo essa realidade na prática, ou seja, o meu filho vai absorver isso. Mas se eu não vivo, se eu vivo isso de uma forma relativa, se o meu conceito de cristianismo ele for relativo, se a minha espiritualidade for relativa, a minha vida, a minha leitura bíblica for relativa, o meu filho também vai viver essa realidade de uma forma relativa. E vou até mais longe, Fabiano, ele vai intensificar isso. Por quê? Porque a modernidade vai permitir isso a ele. Talvez os pais não tenham condição de ir à faculdade, mas ele tem. Então ele vai pegar aquele conceito que ele tem, aquela cultura que ele adquiriu em casa e o conceito que ele tem de vida religiosa, de vida cristã, e ele vai medir, compensa ou não compensa? É isso ou não é? Isso é muito perigoso. Quando você observa esses comportamentos que nós, os adultos, temos, né, deixado como exemplo para as crianças, aí nós vamos chegar ao indivíduo, quando ele chega na sua adolescência, com desvio de comportamento. Sim. É um absurdo quando a gente observa os telejornais, as mídias, divulgando adolescentes que de repente chegaram em determinada escola com uma arma empunhada e matam um tanto de pessoas. Está repetindo exatamente o que eles aprenderam ao longo do tempo em todas as mensagens subliminares que foram colocadas diante deles por intermédio dos pais. Pais que muitas vezes levam os seus filhos para a igreja, aí nós estamos falando do cristianismo, né, da religião. Sim. Mesmo, e lá dentro da igreja você pega um aparelho, coloca na mão da criança e para você ter o seu momento de adoração, o seu momento egoísta de adoração, que é egoísta de adoração, sim, você pega um celular para a mão do seu filho, para ele se entreter ali com um joguinho, com um desenho, enquanto você diz que está adorando. Quer dizer, você não sabe o grave problema que você está colocando para o seu filho, e isso é muito sério. É uma teoria, é um pensamento humanista. Isso está muito mais presente na nossa vida do que se imagina. E nós temos que nos preocupar em relação a essa situação, né? Quando você vê, às vezes, o pai às vezes não tem o controle sobre o filho em relação à questão desse comportamento, a orientação, isso é um problema sério. Isso já é, na verdade, uma forma de detectar um problema no relacionamento, na educação desse filho, e da gente entender que talvez o nosso cristianismo, ele está, de uma certa forma, deficitário. Às vezes, quando a gente coloca isso, parece que a gente está sendo muito duro, mas não é. A nossa realidade espiritual, a nossa realidade cristocêntrica, a nossa realidade bíblica, ela está contraditória com aquilo que nós dizemos que nós acreditamos. Aquilo que quando nós somos batizados nas águas e fizemos aquela confissão, na verdade, não está sendo isso o real. Talvez a ausência da espiritualidade que nós tanto almejamos, tanto desejamos, às vezes nós terceirizamos a culpa e colocamos a culpa em alguém, mas na verdade a culpa é nossa mesmo. E nós precisamos, queridos, entender isso e buscar em Deus realmente o quê? O conserto disso pela ação do Espírito.
Mas é muito mais fácil hoje, parece que eu colocar a culpa em alguém do que eu assumir a minha culpa. O meu filho, às vezes, hoje está desviado da igreja. A culpa é do pastor, a culpa é daquele líder de jovem que não visitou o meu filho. Mas será que dentro do contexto da sua vida como crente, na educação que você deu ao seu filho, nos princípios que você mostrou para ele o que é ser cristão, ele não achou justamente a possibilidade e a condição dele desvincular da igreja por causa de uma atitude, de uma educação que você deu a ele? Porque uma coisa é interessante nós dizermos, Fabiano, nunca vai ser responsabilidade da igreja educar os nossos filhos. A educação dos nossos filhos é responsabilidade minha. Os meus filhos eu educo. A igreja dá o suporte, dá a orientação necessária, dá a preparação e o direcionamento para os pais. Mas quem educa os meus filhos sou eu. Exatamente. Quando nós pegamos a palavra do Senhor e implementamos isso na mente dos nossos filhos, como diz a palavra de Deus em Levítico, toda a Bíblia é dia e noite colocando isso na mente deles. E por que na mente deles? É porque eles vão formar as próximas gerações. E se essa próxima geração não tiver Cristo como centro de suas vidas, certamente será um desastre da humanidade, a perda do contato com Deus, a perda da intimidade com Deus, e isso certamente terá um prejuízo imenso. Hoje nós falamos sobre humanismo e cristianismo. Sei que é muito extenso o tema, não conseguimos esgotar aqui, mas nós tentamos colocar para aqueles que nos assistem de uma forma bem consolidada aquilo que a gente precisa implementar na vida dos nossos filhos, nas próximas gerações, a mudança de nosso pensamento. Então nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estar em mais este programa, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Edmar, muito obrigado pela sua presença, que Deus continue te abençoando e que nós possamos, de certa forma, influenciar a nossa geração. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com os irmãos, você, Fabiano, os nossos telespectadores aí. Nós ficamos preocupados. Claro que na verdade o humanismo é muito mais do que isso. A gente conseguiu, tentamos aqui pontuar algumas coisas, mas são forças contraditórias, cristianismo e humanismo. Mas que Deus continue nos abençoando, a gente possa abrir a nossa mente e o nosso coração para isso. E para tanto eu sei que nós temos aqui a essência do nosso pastor presidente, por isso eu quero agradecer a oportunidade que ele nos concede, né? Agradecer também aos irmãos e mandar um abraço aos irmãos lá da Vila Alzira, a minha esposa, a pastora Rosane, os meus filhos Vinícius e Giovana. Um beijo, um abraço para vocês. Obrigado pelo apoio que vocês têm nos dado. Amém. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo programa, A Igreja Quer Saber.